depois, certo? Então, essa é uma ferramenta bem bacana para que o requerente ele não perca nenhum dado, né, da requisição que ele preencheu parcialmente, certo? Então, se eu tiver alguma requisição preenchida de forma parcial, vai ficar aqui nessa tabela e aí vai ter uma ação aqui de continuar a preencher, certo? Então, como não tem nenhuma questão, como não tenho nenhuma requisição aqui parcialmente preenchida, então está vazia essa tabela, eu vou criar uma nova requisição. Então, quando eu clico em nova requisição, ele vem para as etapas do preenchimento do requerimento de outorga. Vocês estão vendo aqui, ó. São 7 etapas, como eu falei para vocês. A gente está na primeira etapa, então 2, 3 até a 7. E nessa primeira etapa é muito simples, né? O requerente ele vai escolher qual é a modalidade e qual é a finalidade de uso, ok? Então, vamos supor que é uma captação superficial e a finalidade de uso é para irrigação, beleza? E aqui ele vai informar se essa captação já está ou não em uso, tá? Então, vamos supor que já está em uso essa captação superficial de irrigação, ok? Então, bem simples, né? Então, essa primeira etapa é para informar o tipo de requerimento de outorga. E tem vários, né? Existem vários. Existe captação superficial, para as mesmas finalidades. Obra hídrica, eu só vou colocar aqui para vocês verem, né? Obra hídrica tem ponte, revestimento de canal, barragem, dique, obra de drenagem, outros travessia de dutos e poço. E lançamento de efluentes tem a finalidade de diluição do efluente, certo? Então, uma opção só, certo? Então, são várias modalidades, várias finalidades. O sistema, né, ele permite que o gerente ele configure essas modalidades aqui, tanto o nome quanto a quantidade de modalidades que vão ser incluídas, e também ele permite o sistema editar, criar, deletar essas finalidades aqui de uso para cada modalidade. Então, tudo fica personalizado. Então, se está faltando, isso aqui já foi homologado, né, pela área técnica do IGAR, então isso já está fechado, né? Essas modalidades estão fechadas e essas finalidades de uso também já estão fechadas, mas poderiam ser, obviamente, configuradas, certo? Então, eu vou optar aqui por captação superficial e irrigação. Avançar aqui. Vocês estão me escutando? Então, tá tudo certinho. Beleza. Beleza. Nessa segunda etapa aqui, a gente tem os dados do requerente, certo? Então, se eu sou um consultor, eu vou colocar os meus dados, ou os dados da pessoa jurídica, certo? Da minha empresa. Se eu for pessoa física, então eu preencho. Então, se aqui eu posso preencher, né, já fazendo o preenchimento automático, usando os meus dados do cadastro, né? Então, quando a gente faz o cadastro, a gente informa todas essas informações, né? Nome completo, CPF, RG, e-mail, celular, o endereço. Então, essas informações, basicamente, se você for realmente o requerente, não está fazendo em um nome de terceiro, você simplesmente pode clicar aqui e ele vai preencher tudo de forma automática. Alguém levantou a mão? Boa tarde, professor. Desculpe Sim. interromper a sua explicação. Opa. É só para tirar uma dúvida, como o senhor deixou a gente à vontade. Sim, o senhor claro. me ouve bem? Sim, perfeitamente. É mais uma dúvida, é porque eu fiz o cadastro no site e eu estou acompanhando o passo a passo que o senhor está fazendo, né, na requisição de outorga. E no campo de RG, eu vi que tem uma limitação de caracteres, né? São 9 Isso. caracteres, se eu não me engano. E aí, por exemplo, o meu RG e também de outros estados, existe RGs com bem mais números. Aí isso não seria um elemento a considerar no Sim, cadastro do usuário? no caso, o próprio gerente do módulo, ele pode colocar a quantidade de caracteres, né, aqui para esse campo RG. Então, isso é um campo configurado. Então, como não foi liberado ainda, né, para uso, já uso valendo mesmo, operacional, vamos dizer assim, né, uso operacional,
eu acho que eles nem observaram essa questão ainda, mas eles poderiam definir a quantidade máxima de caracteres nesse campo específico, sabe? Mas eu até vou anotar para passar para o pessoal isso aí, porque daí a gente já coloca uma quantidade maior de caracteres, né? Porque os RGs mais novos, eles têm uma quantidade maior, realmente, de caracteres, né? Do que esses aí. Então, Isso. é uma máscara, essa máscara é para o RG, os números mais antigos. Perfeito. Muito bem, Professor, mas isso é pela atenção e configurável, aí vocês cuidado. podem ficar tranquilos, entendeu? Muito bem. Aí, o que é que a gente pode fazer ainda nessa telinha dos dados, né? Se você tem um outro endereço para correspondência, é só clicar aqui embaixo, ó, e aí vocês podem preencher o endereço para correspondência, tá? Agora, se for o mesmo, aí não precisa preencher um outro endereço para correspondência. Então, esse endereço aqui do requerente, ele já vai ser utilizado automaticamente para correspondência. Eu vou avançar aqui. Então, já estou no passo 3. Agora, esse passo 3 ele está pedindo informações sobre o empreendimento, certo? Vejam, um determinado uso, né, ele requer um empreendimento, né, para ser aquele uso ser atendido, né? Então, aquele empreendimento ele pode ser, sei lá, um empreendimento para abastecer um determinado município, ou pode ser uma fazenda que, enfim, precisa captar água para irrigar alguma cultura, certo? Então, nesse campo, a gente vai informar informações do empreendimento, certo? Esse empreendimento, obviamente, ele pode ter mais de um uso ali, né? Por exemplo, uma fazenda que pega água para fazer irrigação e também dessedentação animal. Então, lá na primeira etapa, eu poderia marcar duas finalidades ali, né? Uma finalidade que seria irrigação e a outra finalidade dessedentação animal, certo? Então, o empreendimento então, seria, né, o local, né, onde eu vou atender esses usos que eu marquei lá no primeiro passo. Então, eu vou colocar um empreendimento aqui fictício, viu, pessoal? Vou colocar aqui, por exemplo, usina Angicos, beleza? Nem existe isso aí. Mas eu vou colocar aqui o nome desse empreendimento, né? Um empreendimento fictício. Vou pegar esse CPF aqui, que é um CPF aqui, né, que válido, né, do Rio Grande do Norte. Então, ele encontrou aqui os dados, e aí ele pede, né, para esse CPF aqui, ele não tem cadastrado lá na base do Correios o endereço, tá? Então, mas ele já pegou aqui automaticamente o quê? Na base do Correios, o estado, a cidade e o bairro também não tinha, lá na base dos Correios, não tem o bairro, então precisa preencher. Eu peguei aqui o endereço, Rua Coronel José Inácio, número 10, centro, certo? Então, eu vou colar aqui o endereço, o número é o 10 e o bairro, centro. Então, digitar aqui. Então, são essas informações, vejam que são informações bem simples de empreendimento, né? O nome do empreendimento e o endereço. Então, não tem muito o que fazer nesse passo. Até agora, observem que o preenchimento é bem tranquilo. Aí vem agora um ponto muito importante do preenchimento, que é a fonte hídrica. Onde exatamente, o que é que ele está querendo saber aqui? Ele precisa saber onde é a captação. Onde exatamente, né, a fonte hídrica que você vai captar o volume de água para atender o teu empreendimento. Então, aqui, nessa área, a gente pode cadastrar uma nova fonte hídrica, certo? Através, você vê aqui que a tabela não tem nenhum resultado para mostrar, está vazia, e aqui eu posso ir cadastrando a fonte hídrica. Ele está dizendo o seguinte, né, que essa coordenada está fora do domínio do Estado, porque automaticamente o sistema ele pega a coordenada do meu dispositivo. Se você está no celular, ele vai pegar a coordenada do seu celular. Se você está no computador, também tem um método, né, que quem trabalha no computador, que ele também pega a coordenada, a localização do teu computador. Se você liberar aqui, para permitir, né, que ele pegue a sua localização.
Observem que a minha coordenada aqui é de uma coordenada aqui de Maceió, certo? Do meu endereço. Então, aí ele já acusou aqui que essa coordenada está fora dos limites, né, do estado. Então, automaticamente o sistema ele já faz essa detecção. Se a coordenada está fora, ele já de cara coloca uma mensagem aqui que essa coordenada aqui precisa ser revisada, certo? Então, uma coisa que vocês podem fazer é ou digitar a latitude e a longitude, né? Vai digitando aqui nos campos, né? O grau, minuto, segundo, tanto para latitude como para longitude, ou a outra opção seria selecionar aqui no mapa. Ó, vocês observem que o meu pino aqui está para Maceió, exatamente aqui para o meu endereço, certo? Aqui na Jatiuca, e eu vou lá para o Rio Grande do Norte agora. O Rio Grande do Norte, eu vou pegar uma coordenada aqui, na bacia do Ceará Mirim, pegar aqui mais ou menos São Tomé, essa região aqui, ó, e confirmar a localização. Quando eu confirmo a localização, olha só o que acontece. Ele já pega toda a coordenada de forma automática, o sistema, né? Ele trabalha com o sistema de informações geográficas, né? Então ele pega as coordenadas de forma automática. Ele pega também ele já sabe em que bacia caiu aquela coordenada, tá aqui a bacia do Rio Potengi, certo? Bacia do Rio Potengi, e também sabe qual município caiu aquela coordenada, tá? Em São Tomé. Certo? Então, ou seja, e esses campos eles são travados, né? Então, de acordo com a coordenada que você informou, ele já pegou automaticamente essas informações e ele já travou aqui, você não pode mudar, né? Essas informações, porque isso aqui precisa ser correspondente, né? Então, a coordenada precisa corresponder à localização da bacia e do município. Não pode ter uma coordenada e o município ser em outro lugar. Não faz sentido nenhum. Então, por isso que o sistema já tem todo esse processo de validação para que evite, né, os erros no envio do requerimento, certo? Observem que agora, nesse momento, ele não fez mais o erro, não apareceu mais o erro, né, porque essa coordenada está dentro dos limites ali do estado do Rio Grande do Norte. Aqui a gente escolhe, né, qual é o tipo de fonte superficial, se é um rio, um açude, lago ou reservatório. Eu vou deixar aqui o rio, e você pode ou não informar o nome do rio principal. Não é obrigado, né? Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, o Rio Potengi, tá? O Rio Potengi. Mas não é informação obrigatória, porque o próprio sistema, com essa coordenada, o sistema faz a localização certinha, né, do ponto de captação, e o técnico ele consegue ver essas informações lá nessa base georreferenciada, que também já tem os nomes dos rios. Então, por isso que a gente não obriga, né, por exemplo, o requerente, que pode ter um conhecimento um pouco mais limitado sobre os recursos hídricos, sobre o nome dos rios. Então, a gente não faz essa exigência da pessoa saber o nome do rio para uma determinada coordenada. Não faz nenhum sentido, né? Então, esse campo não é obrigatório. Aqui na segunda etapa da fonte hídrica, o usuário ele pode ou não informar um sistema de bombeamento. Então, se ele faz uma captação no rio e se ele está usando uma bomba para fazer essa captação, então ele precisa informar aqui o sistema de bombeamento. Então, ele vem aqui no mais, cria uma nova linha e vai digitando aqui. Então, eu vou usar um número de bombas, uma bomba, com uma potência de 5 cavalos vapor, e a vazão bombeada, por exemplo, vai ser 100 metros cúbicos por hora. Eu vou usar essa bomba, eu vou ligar essa bomba 6 horas por dia, durante 10 dias por mês, e eu vou usar os 12 meses do ano. Então, 12 meses. Então, ele aqui, ó, o sistema ele já faz um cálculo automático do volume mensal em metros cúbicos que essa bomba vai captar do rio. Certo? Então, se você tem um sistema de bombeamento para essa captação, você precisa informar aqui. Se a sua captação, por exemplo, for por gravidade, você só deleta aqui, né? Você pode avançar
porque essa tabela não é obrigatória. Então, no caso aí, não precisaria fornecer, ou seja, nenhum sistema de bombeamento cadastrado, beleza? Então, poderia avançar sem informação do sistema de bombeamento, ok? Mas, caso seja uma captação com o sistema de bombeamento, é importante informar. Aí chega na última etapa aqui do cadastro de fonte hídrica, né, que seria a tabela de captação, né? Então, qual captação você vai fazer, qual é a vazão captada para atender às demandas hídricas, né, que você vai utilizar no seu empreendimento. Então, aqui, é exatamente nesse espaço que a gente vai digitando mês a mês os valores de vazão captada em metros cúbicos por hora, as horas de uso por dia e os dias de uso por mês. Então, essas informações, pessoal, elas vão ser muito relevantes para fazer o balanço quantitativo. O sistema de suporte à decisão vai exatamente usar essas informações da captação, né? Porque exatamente o impacto que você vai dar no recurso hídrico superficial ou subterrâneo é exatamente na captação. Então, o sistema ele usa essas informações aqui para o balanço. Então, vamos supor que seria uma demanda constante, só para facilitar a minha vida aqui no preenchimento, mas poderia ser variado, obviamente, né? Algum mês aqui pode ser diferente, 10, aqui em fevereiro ser 20, enfim, variado conforme exatamente a necessidade, né, do requerente, mas eu vou colocar aqui para facilitar o preenchimento com uma demanda constante de 10 a cada mês. Eu vou colocar aqui 8 horas de uso por dia. É só ir preenchendo, né, as informações na tabela e preciso preencher também o número de dias por mês. Quantos dias por mês o sistema ele vai usar, né? Você vai precisar de água. Vou colocar aqui 15 dias. Vejam só, pessoal, essa informação ela é muito relevante, precisa ter bastante cuidado aqui, né? Porque é uma informação que você está declarando. Essa informação, ela pode ser utilizada pelo setor, por exemplo, de fiscalização. Então, se você está declarando que em janeiro vai captar 10 metros cúbicos por hora, 8 horas por dia e 15 dias por mês, que vai dar um volume, já o sistema ele já calculou aqui o volume, 1.200. Esse mês, você está declarando aqui que vai captar 1.200 metros cúbicos, certo? Então, essa informação pode ser utilizada pelo setor de fiscalização, para que ele vá lá no teu empreendimento e veja lá se realmente você está captando isso. E é bem fácil. Por exemplo, se o órgão gestor ele te pedir para fazer a instalação de um hidrômetro na fonte de captação, ele rapidamente ele consegue chegar a essa informação e saber se você está captando mais do que você declarou ou menos do que você declarou, né? Menos não é problema. O problema é se você estiver captando muito mais do que você está declarando. Então, isso aqui, essa tabela, é utilizada, né, bastante utilizada pelo setor de fiscalização. Eu vou finalizar aqui, mas observem que as demandas são iguais, não tem nenhuma diferença, né, por mês. E o sistema de suporte à decisão, né, também faz balanços mensais e verifica se tem algum problema mês a mês, né. Finalizar aqui, olha, já cadastrei a minha fonte hídrica, eu poderia cadastrar mais fontes hídricas aqui, né, para fazer várias fontes hídricas aqui, mas aqui eu só tenho uma fonte hídrica cadastrada, que eu acabei de fazer. Vamos considerar que essa é a única fonte hídrica, né, que eu vou fazer captação de água para levar para o meu empreendimento. Eu vou avançar aqui para passar para esse passo. No passo 5, exatamente a informação do empreendimento, ok? Então, a gente pode colocar o mesmo nome aqui, né, usina Angicos, formar o nome do proprietário, não é obrigatório. Vejam que tem campos aqui que não são obrigatórios, a gente não precisa preencher, mas aqui embaixo tem informação que é obrigatória, aqui, ó, informações sobre irrigação, obrigatório, tá com asterisco vermelho. Então, se o campo não tiver com asterisco vermelho, não é obrigatório. Mas aí vocês não precisam se preocupar, não, com relação a isso, porque se vocês tentarem avançar
sem preencher um campo obrigatório, o próprio sistema ele já vai alertar que você precisa preencher os campos que são obrigatórios. Então, ele não te deixa avançar para a próxima etapa se os campos obrigatórios não tiverem preenchidos. No caso aqui dessa tabelinha, observem que eu tenho informações sobre irrigação. Eu preciso fornecer aqui os dados de cultivo, método de irrigação, eficiência, área irrigada por dia e o turno de rega em dias, né? Então, o sistema, automaticamente, ele calcula a demanda usando aquela metodologia que eu falei para vocês do cálculo da vazão agronômica que foi definida pela ANA. Então, aqui no cultivo, vamos supor aqui que é um cultivo de batata. Cultivo de batata, método de irrigação, você vai selecionar aqui, ó, tem vários cadastrados, tudo isso é personalizado pelo gerente, viu, pessoal? Então, essa lista de cultivos não é do SIGA, foi o IGARNE, né, que cadastrou item a item, e está aparecendo aí os itens dos cultivos que foram cadastrados, né, pela própria equipe do IGARNE. Os métodos de irrigação também foram todos eles cadastrados pelo IGARNE, tá? Então, é tudo personalizado isso aqui, mas vai aparecer para você exatamente a lista, né, que foi cadastrada. Então, vamos supor que esse método aqui é por gotejamento. Automaticamente, o sistema ele pega a eficiência do método aqui, ó, 95%. Se eu trocar aqui de gotejamento para microaspersão, a eficiência já mudou aqui. Então, automaticamente, ele já preenche esse campo. Vocês não precisariam preencher esse campo aqui, né? Porque depende do método de irrigação que você está escolhendo, certo? Então, vamos deixar aqui gotejamento, que é 95%. Vamos supor que a minha área irrigada é de 100 hectares. E que a área irrigada por dia também é de 100 hectares. Então, todo dia, essa aqui é a área total, e eu vou irrigar exatamente a área total também, né, por dia. E o turno de rega, vamos dizer que são 20 dias. Então, no mês, ali, eu vou ter 20 dias ali que eu vou ter rega ali do meu cultivo. Nessa opção, se vocês clicarem aqui em calcular, ele já vai automaticamente, ó, fornecer para você as informações da demanda de água necessária para irrigar essa cultura. Aí vejam uma coisa importante do cálculo agronômico, né? Aqui, automaticamente, o sistema pegou para aquela coordenada, né, informada pelo requerente, ele já pegou a precipitação mensal, os valores de precipitação mensal para cada mês, os valores de evapotranspiração mensal, ele faz um balanço, né, vertical da água e vê exatamente qual é o volume necessário para irrigar essa cultura de batata para 100 hectares por dia, para uma eficiência de irrigação de 95%, usando o sistema de cotejamento. Então, automaticamente, ele define aqui, ó, em janeiro, ele vai precisar de 0,234 metros cúbicos por hora, em fevereiro, esse volume, em março, esse volume, e assim por diante, nessas vazões aqui para irrigação. Então, o que acontece? Não tem como muito burlar o sistema, né? Porque se você está cadastrando aqui, ó, essas informações, e o técnico do IGARNE, ele sabe exatamente o que é que essa cultura e essa irrigação ela precisa de água para se manter, né, para crescer, para desenvolver. Não adianta você chegar ali no passo anterior e cadastrar uma captação menor, né? Porque vai chegar aqui nesse ponto e o técnico vai saber que aquela captação que você está fazendo naquela fonte hídrica, ela não vai atender essa demanda, né, para cultivar batata, certo? Então, isso aqui é uma informação bastante importante, certo? E se você captar mais do que você precisa, o sistema, ele está entendendo que você vai utilizar aquela água para outra finalidade, só que você vai ter que justificar isso aí. Então, por quê? Porque para irrigação, a demanda, né, ela pode ser inferior, né, ao que você está captando, então você vai precisar de justificar esse saldo aí que você está pedindo de captação a mais, né,
o que é que você vai usar além a mais de irrigação. E se você não declarou, né, você provavelmente vai ter que revisar o teu formulário de preenchimento de requisição de outorga. Então, basicamente é isso que funciona, né? Então, a gente precisa saber o que é que você está captando e o que é que você está usando, porque essas vazões de captação e de uso, elas precisam ser semelhantes, né? Precisam ser próximas, né? A captação precisa atender o uso. Então, é exatamente essa comparação que os técnicos do IGARNA eles vão fazer inicialmente. Então, não pode estar muito diferente, certo? Então, se tiver diferenças significativas, vocês vão precisar justificar. Avançando, penúltima tela aqui, né? Já na penúltima tela, a gente já tem os anexos, e aí, pessoal, para pontuar essa questão aqui dos anexos, bem interessante, é que o seguinte, esses anexos aqui que são apresentados nessa tela, essa lista, ela é personalizada de acordo com a finalidade. Então, para essa finalidade de irrigação, vejam que tem documentos aqui, ó, planilha de irrigação, enfim, com certeza essa planilha de irrigação, ela é exclusiva para essa finalidade de irrigação. Então, esse documento é exclusivo e é obrigatório, tá com um asterisco aqui. Certo? Então, tem documentos que vão aparecer para todas as finalidades, né? Por exemplo, a procuração pode ser um documento, né? Que seja obrigatório para todas as finalidades, o documento da propriedade, o CPF, o CNPJ, enfim. Então, tem documentos que são obrigatórios, tem documentos que não são obrigatórios, tem documentos que são exclusivos para uma finalidade ou para múltiplas finalidades, né? Vamos dizer assim, certo? Então, essa tela aqui vai ser diferente para cada finalidade, né? Que você selecionou lá no início, no passo 1, certo? Então, eu vou dar aqui um PDF, né? Para cada. Eu coloquei um arquivo teste aqui só para passar. Obviamente é uma requisição, uma simulação de requisição, né? Mas eu teria que ter um PDF para cá, realmente, né? Correspondendo a cada item desse. E quem define isso não é o sistema, é o próprio Gartner, né, que define esses documentos, o que é que vai ser obrigatório, o que é que não vai, o que é que vai aparecer aí para cada um de vocês. Tá? Então, só estou preenchendo aqui com um arquivo teste, só para passar. E vou avançar. Bom, aí chegou na última etapa, a etapa de revisão. Então, nessa etapa aqui, a gente pode verificar todos os dados que a gente preencheu, né? O resumo do requerimento, os dados do requerente, as informações de empreendimento, as informações que a gente cadastrou aqui da fonte hídrica, a gente pode revisar aqui também as informações gerais, o sistema de bombeamento, as demandas, todas as informações. Resumindo, todas as informações que eu acabei de preencher, né, a tabela aqui ó, de irrigação, ele já faz o cálculo, beleza? Os anexos, eu posso revisar aqui os anexos, ó, visualizar cada um deles, baixar de novo, para ver se está tudo certinho, o documento. Então, nessa janela aqui, a gente faz um passo de revisão só, é simples. E no final, aqui, ó, tem o último item, que é o PDF do resumo da outorga. Então, vocês podem chegar até baixar o PDF dessa requisição aqui, ó. Olha só que legal. É como se fosse um comprovante, né? Com todos os dados da requisição aqui, ó, as demandas, as informações do projeto, então está tudo aqui num PDF, vocês podem guardar isso aqui, mas também dá para baixar depois que a gente submete essa requisição de outorga, sem problema nenhum, certo? Então, aqui é só mais um resumo. Esse resumo de outorga, ele vai lá para o SEI, né? Quando a gente cria o processo, esse PDF, ele vai lá para o SEI também, certo? Então, assim como esses documentos aqui também vão lá para o SEI, certo? Tudo de forma automática, né? Ele cria o processo e envia todas essas informações para que o jurídico ele analise, né? Passe por todas as etapas e consiga também, né? Ali durante durante o processo do SEI, né? Ele ter todas as informações.
Aqui a gente marca sempre, né, para a gente submeter. Você vê que o botão enviar está desativado, mas para submeter a requisição a gente precisa declarar que todas as informações são verdadeiras. Então, declarando que todas as informações são verdadeiras, a gente envia. Vai ter uma última pergunta aqui, se você deseja realmente finalizar o cadastro da requisição de outorga. Finalizando, aí a gente clica aqui em finalizar. Aí ele vai enviar isso aqui para o servidor, né? Pronto, tudo certo. Sua requisição de outorga foi enviada com sucesso. O número da sua requisição é 9/2023. Acompanhe o andamento dessa requisição em minhas requisições. Aqui tem um link, né, para vir para exatamente para essa área aqui. Ó. Se eu posso clicar aqui, ele vai, ó, exatamente vai já para essa área aqui de minhas requisições. Aqui a gente vê um resuminho, uma tabela, né, onde eu tenho o número dela, 9, a data que foi criada, hoje, processo, né, que é o processo do SEI, ainda não foi criado, né, porque eles precisam fazer uma primeira verificação de toda a documentação para ver se está tudo certo. Depois que eles validam, aí sim é criado um processo no SEI até para não criar processo no SEI com informações que precisam ser corrigidas, né? Mas observem que o sistema tem várias etapas de validação, né, de campo, validação de coordenada, validação da demanda, o cálculo automático. Então, isso já, assim, ajuda bastante, né, a vida de quem vai fazer essa avaliação inicial, do gerente que vai fazer essa avaliação inicial, certo? Então, aqui tem o status e aqui o progresso, 14%. Então, de todas as etapas, né, a gente está na etapa inicial, que é enviado, e o progresso de 14%. Né? Aqui tem algumas opções de ver os detalhes dessa requisição. Aqui está o meu histórico, o primeiro histórico é enviado, ainda não passou para nenhum outro status, e eu posso baixar o resumo, assim como eu baixei lá na requisição, ó, posso baixar também aqui, que é o comprovante, e eu posso cancelar. Se você envia, né, e essa requisição ainda não foi analisada por nenhum técnico do IGARN, então dá para cancelar ainda. Né, mas depois que um técnico ele pega, aí já não dá mais para cancelar. Tá? Alguma dúvida até aqui? Essa é a etapa do lado do requerente. Se vocês me permitirem, eu posso passar agora para a etapa do gerente. Para vocês verem. Professor, Beleza, então vamos lá. boa tarde. Eu vou aqui, ó. Oi, alô? Sim? Tem uma dúvida Sim. sobre o módulo ainda de requerente. Meu nome é Hudson, prazer. Nesse módulo de minhas transferências, será possível transferir uma outorga para outro usuário, de usuário para usuário? Porque atualmente, quando a gente recebe as outorgas, ela vem como de caráter pessoal e intransferível, né? Não sei como é que ficará nesse sistema. Não, assim, é intransferível. Assim, a outorga, a requisição ela é feita em nome de uma pessoa, né? O nome de um responsável. Você pode ter um consultor que está representando aquele responsável, ok? Então, isso é intransferível. O que a gente pode fazer aqui é passar de uma conta, a requisição de uma conta para outra conta. Por exemplo, a conta do consultor para a conta do dono mesmo da outorga, né? Do Cliente dele, por responsável por exemplo, ela. né? Ok. É só uma transferência de conta, né? Uma requisição de uma conta para outra, e não de responsabilidade. Isso não. Ok, obrigado. Viu? Beleza? Muito bem, então eu vou sair aqui dessa conta, certo? Então vou voltar aqui para a tela inicial. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o processo de requisição? Não, então eu vou avançar. Eu vou entrar aqui na... Professor, tem uma pergunta aqui no chat, que como o senhor está compartilhando a tela, não tem como ver, não é isso? Não tem, não tem. A Nerilene perguntou agora se isso seria uma espécie de mudança de titularidade. Isso é uma mudança de titularidade, né, que não é uma transferência, certo? Essa mudança de titularidade também é possível fazer no próprio sistema, certo? Através de uma revisão, né? Depois que sai, por exemplo, depois que a outorga ela é aprovada, aí tem uma opção
que é de solicitar uma revisão. Aí sim, a titularidade ela pode ser mudada para outra pessoa, até os dados, né, da captação eles podem ser revisados durante o processo de vigência, entendeu? Mas realmente são duas coisas diferentes. Uma coisa é a transferência de uma conta para outra, e outra coisa é a mudança de titularidade, que é feito através de um processo de revisão. Pronto. O Aleandro tinha perguntado também, tinha pedido para explicar novamente sobre essa questão da transferência para outro usuário. Não sei se com essa sua explicação agora ficou... Entendeu? Está entendido. Qualquer coisa o Aleandro pode falar novamente. Tem uma mão levantada aí. Podem falar, por favor. Boa tarde, professor Roberto. Boa tarde. Meu nome é Caio. Eu tenho só uma dúvida com relação a essa revisão que o senhor falou, porque hoje o trâmite que tem é se for existir essa mudança do usuário, essa revisão que o senhor falou, seria ainda no momento de solicitação da outorga ou após a outorga emitida? Porque hoje, se uma outorga foi emitida em nome de um usuário e, por algum motivo, precisar mudar o usuário, ela teria que ser cancelada e emitida uma nova. Isso aí, a questão da revisão, ela pode... vocês, através do própria configuração, vocês podem tirar essa ação, né, de revisão, e aí, nesse caso, né, informar o usuário que ele precisaria cancelar e criar uma nova, não é isso? Aí realmente depende de de local para local, mas se, no caso aí do IGARNE, o método seria não ter revisão, porque a revisão a gente entende que pode mudar algum dado ali da requisição, né, durante o processo de vigência. Por exemplo, ele solicitou uma captação de 10, mas durante o processo, porque as outorgas geralmente a vigência, período de vigência é grande, né, de 5 anos, 4 anos de vigência. Aí, durante durante a vigência da outorga, ele viu que o empreendimento dele está precisando mais de água. Aí ele pode fazer uma solicitação de revisão. Aí, nesse caso, ele cria um novo processo. O processo de revisão, ele cria um novo processo, entendeu? Então, não sei se atenderia aos anseios aí do IGARNE, né? Do jeito que está estruturado hoje. Mas também é possível desativar esse botão de revisão e deixar só o botão de cancelar. E aí o usuário ele precisa ser instruído a primeiro cancelar e depois fazer uma nova solicitação, certo? Bom, isso aí é possível. É possível configurar. Entendi, obrigado. Alguém levantou mais a mão. Olá, boa tarde. Boa tarde. Aqui é a Nerilene, trabalho com consultoria ambiental, e a gente tem alguns problemas sempre com alteração de outorga, sabe? Aí você já falou aí que nesse SIGA vai ser possível, porque essas alterações a gente tem que fazer o requerimento, toda aquela questão, para depois mandar por e-mail, enviar para o protocolo. Então, a gente tendo a conta do usuário, pode fazer tudo isso no sistema, né? Sim, pode fazer tudo isso no sistema, sem a necessidade... Porque essa abertura do protocolo não vai ter mais, né? Vocês não vão precisar mais abrir processo em protocolo ou ir no IGARNE para fazer isso. Isso. Tudo vai ser através desse sistema aqui, de forma automática. Entendeu? Então, processo de revisão, processo de renovação, processo de nova requisição de outorga, tudo isso é feito automático agora. Não vai ser mais necessário ir lá e abrir no protocolo, porque quando a gente envia uma outorga, uma requisição, né, ela já chega automaticamente no protocolo. Então, quem vai fazer essa primeira análise aqui dos dados, né, aqui, ó, quando ele clica aqui nesse botão de informações, e vai ver as informações aqui, os dados do requerente, informações de empreendimento. Então, quem está fazendo essa primeira avaliação é o pessoal do protocolo. Uma vez que o protocolo ele valida, ele avança o processo para frente, né?
Ele vai avançando até ele ser deferido ou indeferido, entendeu? Então, mais vocês não vão precisar se preocupar com relação à questão do protocolo, porque uma vez enviada, já entenda que já está no protocolo. Ele lembra muito um sistema que algumas prefeituras estão utilizando, apesar de viés mais administrativo, mas algumas secretarias municipais e alguns pequenos órgãos estão utilizando, que é o UNDOC. Então, você faz você acompanha as análises, está gerando boleto, se os documentos já foram assinados. Então, é muito parecido, assim, pelo que você está mostrando. Bem intuitivo, né? Bem mais rápido, digamos assim. Uhum. Você vê aqui que eu criei uma requisição bem rápida, né? E eu estava explicando, né? Passo a passo. Mas não tem muita dificuldade, né, no preenchimento dessas informações. Tá? Então, a gente espera que isso venha acelerar bastante o processo facilite o lado do usuário e facilite também a vida do funcionário do IGARNE, né, que vai fazer essa análise. Então, porque tudo vai ficar organizado de forma digital, então tudo, as categorias separadas, rapidamente ele tem acesso às informações e consegue identificar se tem algum problema em algum dado na requisição enviada, entendeu? Então, depois eu vou mostrar agora o lado do gerente, né? Do gerente, ou, assim, o do funcionário do IGARNE que recebe aquela requisição para analisar. Então, eu vou sair aqui dessa conta. Tudo bem, muito obrigada. Tantas perguntas não vou deixar para o final para não atrapalhar a apresentação. Aí eu vou entrar aqui na minha conta. Essa minha conta aqui é uma conta provisória, né? Obviamente. Professor, posso Sim? fazer só mais uma perguntinha rápida? Sim, claro. Boa tarde, meu nome é Leandro. Professor, essa questão da transferência de titularidade, eu ainda não entendi uma questãozinha. Eu crio o login no meu nome, mas na hora de fazer a solicitação vai ser no nome do requerente. É assim? Se você é um consultor e você está fazendo a requisição em nome de um terceiro, né, um requerente, Sim. né, que vai ser o dono da outorga, quem vai ser o dono da outorga, na verdade, é o requerente. A conta, quem é que está submetendo, é só enfim, é só estar ligado a uma conta ali no SIGA, certo? O que vai se considerar proprietário realmente daquela outorga de uso da água é o requerente. Então, se você está fazendo em nome de alguém, em nome de um requerente, né, de um proprietário, beleza, você faz a conta no seu nome, para o seu CPF, e naquela janela de informações do requerente, não são os seus dados ali, são os dados do dono da outorga. Entendeu? Entendi. Então, você vai fazer em nome de outra pessoa. Agora, se você fez a sua conta e você está solicitando essa outorga, né, você vai ser o responsável por ela, aí você pode puxar automaticamente os seus dados de cadastro, como eu fiz nessa simulação. Entendeu? Entendi. Então, bom, agora eu vou para o lado do funcionário, certo? Pelo lado do funcionário, você vê que apareceu um monte de opção aqui que não tinha lá no usuário externo. Apareceu a opção do painel, para fazer uma visão geral, gerenciar. Apareceu também, tem coisas novas aqui nas minhas outorgas, nas minhas transferências, também vai ter aba exclusiva para gerente. Configurações, exatamente onde eu falei para vocês, né, onde a gente faz toda a parte de configuração dos documentos que vão aparecer para cada finalidade. Está aqui a lista de documentos que o IGARNE cadastrou. São 20 documentos cadastrados. Alguns obrigatórios, outros não obrigatórios. Uns vão aparecer para todas as finalidades, outras vão aparecer só para algumas finalidades. Essas aqui, tem algumas. Aqui vai aparecer só para essa, obra ética poço. Aqui o gerente ele pode, como eu falei para vocês, né, personalizar as modalidades, né, o que é que vai aparecer de modalidade, habilitar ou desabilitar, criar, deletar. As finalidades aqui, ele pode também personalizar, por exemplo, as culturas, a lista de culturas de irrigação, né, que vai aparecer ali quando a gente clicou naquela lista para selecionar as culturas, é aqui que ele cadastra, aqui que ele edita, enfim.
Aqui que ele faz também o cadastro do sistema de irrigação, que também, quando a gente clica naquela lista de sistemas de irrigação, ele aparece para a gente, né? Então, está tudo cadastrado aqui pelos técnicos, né, do IGARNE aqui. Aqui o gerente ele pode fazer regras de isenção, tá? Então, se a tua outorga ela se enquadra nessas regras de isenção, por exemplo, aqui, ó, tem uma regra de isenção que é a seguinte: se o teu volume solicitado for menor do que 48 metros cúbicos por hora, 48 metros cúbicos por hora, se a sua captação for no rio, então você está na regra de isenção da tua outorga. Então, quando a outorga ela é cadastrada com essa regra de isenção, o processo é mais rápido e simples, né? Porque o analista não precisa fazer a avaliação do balanço, porque a gente entende que essa quantidade aqui é uma quantidade insignificante para o balanço, certo? Então, pode falar, quem levantou a mão aí? Professor Roberto, Sim. só uma correção, esse valor seria 48 metros cúbicos dia. Aí, eu já vou corrigir aqui, viu, Caio? Pronto, já corrigi. 48 metros cúbicos por dia. Mas, assim, não fui eu que cadastrei essa regra, tá? Mas é importante vir aqui e fazer essas conferências de regras de isenção, né? Então, por exemplo, aqui agora o Caio já falou. O volume, a regra é 48 metros cúbicos num dia. Se a captação for no rio e for menor do que 48 metros cúbicos num dia, a tua outorga é considerada com a captação, né, de uso insignificante. E daí ela não precisa fazer uma análise robusta, né, de balanço, técnica para conceder aquela outorga. Aí tem outras regras, tem também regra para dispensa de obra hídrica, tem até uma regra aqui cadastrada, tem outras informações aqui também, que só o gerente tem acesso às informações, que é o prazo para renovação, enfim, coisas do gerente aqui, certo? Mas só uma visão geral para vocês. E aqui, ó, no gerenciar, os gerentes, né, todo mundo que tem perfil de gerente tem acesso a essa tabela. Ó, essa requisição que eu enviei, né, que está aqui como usuário externo, ela está como, né, status enviada, e eu, né, estou como gerente, né, eu sou um gerente, eu vou fazer agora o papel de gerente, eu vou vir aqui, ó, eu vou dar uma olhada geral nos dados, vou ver se está tudo certinho, né, o preenchimento foi feito certinho, vamos dizer que está tudo certinho. Aqui eu estou fazendo uma análise, até que eu submeti, né, essa outorga aqui ela é uma outorga, uma simulação só. Então, vou aqui, ó, nesse botãozinho e vou atribuir aquela outorga para minha análise. Então, ó, ao aceitar, você vai atribuir a outorga para você. Então, eu vou atribuir essa outorga para que eu faça essa análise. Então, ele já avançou aqui o processo. Ó. O gerente sou eu que agora estou como gerente do responsável pela análise, e eu vou fazer a análise desse usuário aqui, desse requerente. Então, aí já aparece um monte de opção aqui para mim agora. Outras opções. Transferir de um gerente para o outro, né? Sei lá, eu vou tirar férias e eu vou transferir essa requisição que está no meu nome para outro gerente. Então, através desse botão. Posso arquivar, né? Eu posso solicitar uma revisão. Se eu detectar algum problema de preenchimento aqui, eu posso solicitar uma revisão e eu posso exatamente informar exatamente o que o usuário, o requerente, ele precisa revisar, exatamente em que pontos aqui nesses campos. Então, eu digito aqui, vai chegar um e-mail automático para ele. E se tudo tiver certo, né, se não precisar de revisão, ele faz uma avaliação e valida aquela outorga, tá? Então, nesse passo aqui, se esse item tiver marcado, ele vai criar um processo no SEI já, porque essa outorga ela está validada já, certo? Então, aí cria um processo no SEI. Então, já vai estar correndo já de forma associada, né? O processo aqui do SIGA
com o SEI. Eu não vou fazer essa validação, porque senão eu vou criar um processo no SEI. E observem aqui que, só para vocês verem, né, que tem vários processos já que com o número do SEI criado. Aqui, isso aqui já é o número do SEI, né, porque já avançou, já está em análise técnica, na fase de análise. Então, já tem o número do processo SEI, facilitando a vida muito aí, né, do gerente, certo? Então, do ponto de vista de acompanhamento de processo, não tem muito o que fazer. A gente valida, avança, aí chega nesse ponto aqui de análise técnica, aí chega exatamente no ponto onde a requisição ela precisa ser analisada em termos de balanço, né, para ver se vai ter disponibilidade hídrica suficiente para atender aquela demanda, ok? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui desse módulo, vou aqui para o início, e vou mostrar para vocês agora o outro perfil, já finalizando também a minha apresentação, né, que seria o perfil do analista, que vai fazer uma análise do balanço quantitativo. Então, aqui no SSD de outorgas. No SSD de outorgas, a gente vê aqui, ó, vamos abrir um projeto, e eu vou abrir o projeto aqui só para vocês verem, do Ceará Mirim, que é um projeto que a gente está fazendo um projeto piloto, né, para fazer análise dos balanços. Olha aqui, eu abri o projeto Ceará Mirim, olha só a bacia hidrográfica, os trechos de rios, as bacias de contribuição para cada trecho de rio, tudo isso foi feito automaticamente pelo sistema, certo? Através, unicamente aqui de uma informação do exutório da bacia, ele fez o recorte automático de toda a bacia. Observem que já existem duas outorgas aqui, né, ligadas, e eu vou fazer uma análise técnica aqui, tá, de uma, só para vocês verem o resultado. Então, eu vou aqui em resultados, visualizador de outorgas, eu vou aqui em requisições, essa requisição aqui que está em análise, ó, já foi simulada, e está aguardando inclusão no balanço. Então, já foi feita a simulação do balanço aqui, ela já avançou aqui em simulação, foi feita a simulação já, e vamos ver os resultados, ó. Vou aqui nesse olhinho, né, de visualização, vou clicar aqui nas ações, selecionar essa retirada, e aqui eu vou ver o resultado, ó, o pré-impacto, ou seja, antes de ter a requisição de outorga, o trecho de rio não tinha nenhum usuário, a demanda era zero, a disponibilidade hídrica, essa daqui, ó, em janeiro, 36 mil, em fevereiro, 32 mil, em março também 36 mil, e não tem nenhum uso aqui em vermelho, não tem nenhuma barrinha vermelha, está zerado o uso. Então, quer dizer que não tem nenhum usuário que está comprometendo o uso aqui no ponto onde eu estou fazendo essa análise técnica, né? Agora, o pós-impactado, esse cenário pós-impactado, já seria considerando essa requisição, né? Essa nova requisição. Então, se essa requisição ela for deferida, ela vai tirar a água do rio. E quanto é que ela vai tirar? Ela vai tirar esses volumes aqui que estão em vermelho, ó. Certo? Então, o saldo é esse verde aqui, ou seja, eu tenho essa disponibilidade hídrica, entrou esse novo uso, e o saldo vai ficar esse daqui. Não, tinha 36 mil, e vai ficar, se eu aprovar essa outorga aqui, vai ficar 29 mil em janeiro, 25 mil em março, 29 mil, desculpa, fevereiro 25 mil, em março 29, e assim por diante. Então, eu tenho todo o balanço mensal. Isso aqui no ponto, né, exatamente onde eu tenho a captação. Eu também posso visualizar o perfil longitudinal, ou seja, do ponto de captação até a foz, eu consigo observar se esse uso ele está comprometendo a disponibilidade hídrica. Então, eu venho aqui em pós-impactado, certo? Que é já o cenário que já vai ter essa demanda, né? Ó. E a gente vê que a curva da Q90, que é a disponibilidade hídrica, essa curva aqui, ó, do ponto da captação até a foz, essa curva ela está acima da curva da demanda. Então, vejam que a curva da demanda aqui, ela nunca chega a tocar na curva da disponibilidade. Então, como a demanda está abaixo da disponibilidade, tranquilamente, né? Está tranquilo isso aqui. Vai sobrar água ainda. Vai sobrar água, não vai chegar
a comprometer os usos, né? Então, eu poderia deferir essa requisição de outorga. Então, eu poderia vir aqui em requisições e emitir o relatório técnico, né, dessa requisição de outorga, com um parecer favorável, né, dizendo que não tem presença de trechos negativos, que a gente viu ali no perfil longitudinal, a Q90 sempre está acima das demandas, e a conclusão do parecer, eu vou optar aqui por tem 3 opções, né, deferido, parcialmente deferido ou indeferido, então ele vai selecionar aqui o deferido e vai gerar um relatório. Eu não vou fazer isso, obviamente, porque foi um processo que está em análise por outro analista aqui, pelo Nelson, né? Então não vou mexer no processo, mas ele poderia criar um relatório, né, de parecer favorável, e a análise técnica estaria concluída. Então, uma vez essa análise técnica concluída, o processo ele vai avançar até a publicação em portaria dessa outorga, né? Então, uma vez que essa outorga ela é publicada, né, no Diário Oficial, sai a portaria, e essa portaria é anexada no sistema. E aí, o usuário, né, agora voltando para o perfil do usuário, o usuário ele vai receber o e-mail dizendo que a outorga dele foi deferida, e ele vai entrar no sistema, né, ele entraria no sistema. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair e entrar no perfil do usuário externo, e aí ele iria baixar exatamente essas informações aqui, né? Ia baixar enfim, a portaria, né? O recorte lá do Diário Oficial também poderia ser anexado, mas essa requisição aqui, que está como status, você viu que eu avancei, né? Eu avancei para atribuída, né? Eu não avancei mais, porque, enfim, senão eu ia criar um processo no SEI. Mas, uma vez concluída, aqui está 29%, chega a 100%, essa requisição ia virava uma outorga. E essa outorga aqui, nas ações, eu poderia baixar essa portaria, né? E eu teria o período aqui de vigência, né? Que o vencimento estaria também aqui, o período aqui de vigência dessa outorga. Então, basicamente é isso, né? O sistema, com essa composição de 3 subsistemas, né? Lembrando, só queria também destacar que esse sistema de suporte à decisão, que hoje a gente tem uma versão, né, web, né? E a gente também tem uma versão desktop, né, também, né? Que é bem mais avançada em termos de ferramentas de geoprocessamento. Só vou fazer o login aqui para mostrar para vocês. Eu errei aqui a senha. Não, errei não. Vou abrir o projeto aqui, vou abrir de novo o Ceará Mirim. Olha aí. Então, eu também tenho uma versão, né, em desktop, onde ele funciona como se fosse um SIG, né? Tem todas as ferramentas de SIG aqui, inclusive com ferramentas de geoprocessamento, né, de conversão, projeção de um sistema de coordenadas para o outro, conversão de unidades, conversão de raster para shape, de shape para raster, ferramentas específicas, né, para a gente trabalhar com as autobacias, para calcular os comprimentos de rios, para calcular as declividades de cada trecho de rio. Então, tudo isso pode ser feito através desse software, né, que ele tem muito mais ferramentas de geoprocessamento do que essa versão web que eu mostrei para vocês para analisar o resultado. Mas esse software aqui, ele também, a gente tem os mesmos resultados aqui, ó. Tem um visualizador de outorgas, a gente pode, né, pegar a outorga que estava em análise, né, e ver os resultados dela, né, ver os resultados dela, do pré-impacto, do pós-impacto, os mesmos resultados lá que a gente visualizou na versão web, também tem aqui na versão desktop, e até com informações até mais informações do que tem lá. Então, exatamente nesse sistema, só para vocês verem aqui, ó, pessoal, só vou dar um zoom nessa região, que tem uma outorga já aqui, ó. Olha só, essa outorga está nessa posição. Eu vou clicar aqui, ó, uma ferramenta de análise visualizar.
balanço hídrico superficial, vou fazer um identificador aqui no trecho de rio para ver qual é o valor da Q90 nesse trecho de rio. Vocês perguntaram na aula passada. Olha só, as informações aqui da redrenagem. Então, eu tenho o código do trecho de rio, a área de drenagem daquela mini bacia que está exatamente que faz parte desse trecho de rio, a área de drenagem a montante, então, quilômetros quadrados, 2.225 quilômetros quadrados, a montante desse usuário aqui, tem uma área de drenagem, a disponibilidade hídrica, que é a Q90, os valores de Q90 aqui em metros cúbicos para cada mês. Então, informação completa, isso aí é uma informação que também poderia ficar disponível para o usuário. Agora, os gerentes precisam liberar essas informações, né, de disponibilidade hídrica, de demandas, né, isso é definido a partir da configuração do sistema para que vocês possam ter acesso também a ter informação, né, a nível de balanço, né, do balanço em cada trecho de rio desse daí. Tá? Mas é só para vocês visualizarem aqui, até foi uma questão que vocês me colocaram na aula passada. Bom, acho que foi muita coisa já, 3h34, e eu fico à disposição aqui para tirar dúvidas sobre o sistema. Fiquem à vontade para perguntar e para tirar alguma dúvida. Obrigado aí de novo pelo espaço, e encerro por aqui minha apresentação. Obrigada, professor. Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu, da coordenação de administração, a gente já fica pensando aqui como é que vai ser isso na prática lá no IGARNE. E, Sim. Professor, no caso, a gente entende, ficou muito claro, que os novos pedidos de outorga que serão feitos ao IGARNE, eles vão passar por esse sistema. Sim. E as que já estão vigentes, que já foram pedidas, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai conseguir colocar elas no sistema para analisar essas informações? Sim, como eu falei na aula passada, né, existe uma ferramenta que vai pegar as informações que estão no KINAR, que são as outorgas vigentes, e vai fazer a carga inicial para o SIGA, certo? Essa carga inicial, ela é feita através de uma área de administração, certo? Que só o gerente tem acesso, que é essa daqui. Aí vocês podem ficar tranquilos que isso vai ser feito, né? Para cada bacia, essa carga inicial vai ser feita e tem essa importação aqui, importações. Essa aqui é a área de administração, né, do sistema, e a gente faz a importação das outorgas aqui, ó. Então, a gente escolhe aqui o arquivo, né, que é o arquivo de exportação do KINAR. A gente vem aqui, seleciona a planilha e faz a importação, né, que é da planilha do KINAR para o sistema. Essa é a carga inicial. E aí, as outorgas que estão cadastradas no KINAR, elas iriam aparecer aqui, né? Ainda não estão, porque está na fase ainda de teste, né, pelo IGARNE, então eles estão aprendendo a mexer no sistema, por isso que não foi dada essa carga inicial do KINAR para o SIGA, entendeu? Mas, aí, no caso, depois dessa carga inicial, que é feita, as análises são feitas para as novas requisições, entendeu? Então, só para as novas. O que tá vigente, enfim, se tiver trecho negativo, com balanço negativo, infelizmente, é o que tem para hoje, né? E daí, aí vão vir as novas solicitações, e aí o balanço pode ficar mais negativo, pode ficar com saldo, né, que ainda está positivo, né, não vai comprometer tanto, essa outorga pode ser aprovada ou deferida, enfim, mas é necessário, né, esse passo de carga inicial, que é feito através dessa ferramenta de integração do KINAR 40 para o SIGA, tem essa ferramenta já preparada. Isso é bom, vai ajudar a nortear melhor, né, a gestão dos recursos. Sim. Juntar todas as informações. Obrigada, professor. Osiana, tem alguma Você já estava com medo, né, que ia ter que fazer uma a uma, né, manualmente. Imagine o trabalho. Não, já tem uma ferramenta que faz essa importação aí automática. Maravilha. Esses sistemas são ótimos. Sempre ajudando. Deixa eu ver aqui. Não sei se o José Rafael, ele perguntou assim, as outorgas cadastradas no KINAR serão integradas no SIGA, mas os processos em tramitação serão integrados também?
Boa pergunta. No caso, o processo em tramitação, ele poderia ser convertido já para o digital, né? Esses processos estão em andamento, aí vai ser aí o IGARNE precisa definir o que é que vai fazer, mas, assim, aqui na SEMAR, em Alagoas, o que estava em tramitação, eles pegaram e colocaram de forma digital, já, pediram já para cadastrar de forma digital, e aí com já o processo no SIGA, né? Mas, assim, se é possível também deixar que esses processos eles corram, chega até o final, né, da análise, deferido ou indeferido, e depois fazer a importação, né, exatamente como eu mostrei agora, né, do KINA para dentro, né. Então, é possível sim. Tem mais alguma pergunta, Rosiana? Não, no chat, por enquanto, não. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser digitar ou levantar a mão para falar, e só para reforçar que a lista de frequência está no chat também, então respondam, pessoal, que é importante para a gente poder gerar os certificados posteriormente. Eu acho que não tem... Alguém? Andrei, tem uma pergunta. Boa tarde, pessoal, novamente. Professor, por gentileza, o acesso a esse SIG que o senhor acabou de nos mostrar, né, interessantíssimo, por sinal, eu não entendi sobre o acesso dele, quando estará disponível, se já está disponível. Se o senhor puder contextualizar um pouco mais, obrigado. Essa ferramenta aqui que é o sistema de suporte de decisão, ele é exclusivo para o analista. Então, é só o técnico do IGARNE que tem um perfil de analista, que pode fazer o login aqui, ó, ele vai ter uma conta, né, ele vai fazer um login e vai trabalhar no projeto que ele é responsável, certo? A bacia. Então, esse sistema aqui, ele não é aberto para a população, né, para a sociedade. O que é aberto para a sociedade é o cadastro, né, aqui, né, que é exatamente esse perfil aqui, né, que é para fazer as novas requisições, para fazer o acompanhamento das suas requisições e fazer transferência de uma outorga aprovada, né, para um outro usuário. Perfeito, professor, obrigado. É que eu sempre acompanho os sistemas, né, dos órgãos estaduais, e nós temos o CEIA, né, que tem ali uma plataforma de SIG bem interessante, que nós temos acesso a muitas informações. Eu imaginei que poderia também, com o tempo, caminhar nessa direção. Obrigado pelo esclarecimento. Só uma questão aqui, que não está ativado ainda, tem uma ferramenta geoespacial também no próprio sistema de informações. Eu vou mostrar para vocês aqui no sistema de Alagoas, né, que é o da SEMAR, mas também porque assim, a gente está ativando por partes, tá? Então, o próximo módulo que a gente vai ativar é esse daqui, que faz parte também do módulo de gestão de outorgas. Eu vou mostrar para vocês aqui, no caso de Alagoas, como é que ele é. Por exemplo, aqui, ó, eu posso adicionar as camadas, né, aqui nessa opção. Então, vamos lá, vamos ver as regiões hidrográficas e vamos dar uma olhada também nas outorgas vigentes. Tá? Então, aqui, ó. Então, tenho as regiões hidrográficas junto com as outorgas. Tá? Então, eu posso dar zoom, eu posso expandir aqui as camadas. Ó. Vou expandir, estou vendo aqui as regiões hidrográficas, estou vendo as outorgas. Eu posso deixar invisível, né? Aqui, ó, como se fosse uma ferramenta de SIG, né? Deixo invisível as regiões hidrográficas, deixo visível novamente. Eu posso chegar aqui, baixar o shape, ver a tabela de atributos, editar o estilo. Deixa eu editar o estilo para vocês verem aqui, ó. Ó, tá verde, né? Verde. Eu vou colocar aqui o fundo cinza. Eu vou colocar aqui um nível da opacidade aqui, ó. Deixar mais transparente. A cor da linha, eu poderia mudar aqui para pontilhada. Ó, ficar um pouquinho mais clarinho, entendeu? Então, dá para, enfim, tem essas ferramentas aqui de geoespaciais, né? Vai ser ativado logo na sequência, certo? E vocês vão poder colocar as camadas aqui e fazer comparação, né, das outorgas. Eu vou clicar no outorga aqui para vocês verem. Então, aqui, ó.
Essa outorga aqui tem o nome do requerente, tem o processo, tem o vencimento. Obviamente, né, não dá para acessar mais coisas do que isso aqui, senão, por questões de confidencialidade, né, não pode acessar o CPF do requerente, informações de endereço, enfim. Então, são informações básicas aqui da outorga que está vigente, né? E essas informações aqui também são controladas pelo órgão gestor, que eles podem configurar isso aqui também. No caso aqui do shape da rede de drenagem, se eu clicar aqui no trecho, ó, eu posso ver a informação aqui da região hidrográfica, aqui o Mundaú, a área, o código da cobacia, enfim, aqui eu clicando em outra, já é outra bacia. Então, tem ferramentas bem bacanas, né, de visualização geoespacial. Eu poderia... aqui está o mapa com o OpenStreetMap, deixa eu colocar aqui uma imagem de satélite por trás. A gente visualizar agora com mais satélite. Então, tudo isso aí, eu acho que é bem isso aí que você está perguntando, né, se ia ter acesso a ferramentas geoespaciais, enfim, aqui eu poderia dar zoom à camada, então, ter esse zoom aqui, eu vou dar um zoom à camada para as regiões hidrográficas, ó. Ele já deu um zoom extend, né, para ver toda a camada aqui, eu poderia baixar a camada aqui, o zip, ó, clicando aqui, ele vai lá no servidor, baixou o zip, e agora eu posso trabalhar com esse shape aqui no meu computador, certo? Usando o QGIS, usando o ArcGIS, então qualquer outro software de geoprocessamento. Isso aqui vocês vão ter também, né, disponível, e essa quantidade aqui de camadas que está aqui, ó, essa quantidade de camadas, quem vai cadastrar também é configurável, né? O órgão gestor ele vai cadastrar tudo isso aqui. Por exemplo, a hidrografia, eu vou colocar aqui os rios principais. Vou clicar aqui nos rios principais. Então, estou cadastrando aqui, estou colocando aqui no meu projeto os rios principais, mas tem outras shapes aqui, o Canal do Sertão, os limites administrativos, regiões ambientais. Então, a quantidade de shapes que vocês podem colocar aqui depende aí do órgão gestor, certo? Para deixar disponível para a sociedade, e a gente consegue fazer visualização aqui dessas informações. Aqui o rio ficou em vermelho, né? Ficou ruim aqui. Deixa eu botar um outro estilo aqui para o rio, botar em azul. Pronto. Ficou melhor aqui os rios principais. Deixa eu voltar aqui para o OpenStreetMap. Então, tá aqui as informações, né? Os rios com as bacias e as outorgas. Tudo isso para visualizar e trabalhar da melhor forma possível. Respondi a tua questão? Era isso? Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que encerraram as perguntas. Professor, muito obrigada. Vamos continuar, né, essa parceria para entregar esse sistema, aí o IGARNE, e continuar com outros módulos, que a gente já está em mente aí para tocar. E muito obrigada pelo seu tempo, professor, pela dedicação, foi excelente. A gente já está aqui animada para... A pergunta é, quando é que a gente vai oficializar esse módulo de outorga lá para começar todo mundo usar essa turma de usuário externo? Tem previsão? Olha, se dependesse de mim, isso aí já estava em operação já, mas tem que realmente passar lá por uma série, né, de testes, e também eu acho que precisa também ter um nível, né, de traquejo, né, com o sistema, e a ambientização, né, com um sistema novo, a gente entende que não é fácil, né? Agora, depois que vocês começarem a trabalhar, vocês vão ver que a vida vai facilitar, e vocês vão ficar assim, rapaz, por que eu não usei isso antes, né? Por que eu não usei isso aqui antes, né? Porque realmente isso vai facilitar muito a vida de vocês, para todas as fases, em todas as fases, desde a entrada até a saída de uma outorga, análise técnica. Então, vocês vão ver que vai acelerar muito o processo. O passivo de outorgas vai cair drasticamente, né, com a agilidade que um sistema como esse dá.
E eu também estou na sua expectativa. Eu quero que isso seja o quanto antes, né, liberado para a sociedade, para que a sociedade comece a usar e para que essas análises de outorga sejam feitas da forma mais rápida possível e de forma mais precisa possível também. Porque um sistema de informações que, com essa capacidade de fazer análise técnica, com ferramenta de modelagem, balanço quantitativo e qualitativo, é exatamente para agilizar isso aí, né? Para tornar tudo isso muito mais simples. Mas por trás, vocês já começam a perceber que a complexidade é gigante, né? Gigante, gigante, né? Para você ter essas informações estruturadas, né? Geoespaciais, rio, bacia, ver quem está montante, quem é que está jusante, quem é o usuário que está impactando o outro, né? As interferências. Então, tanto na quantidade como na qualidade, isso aqui é muito complexo, né? Foram anos e anos e anos de trabalho para a gente chegar nessa versão, nessas ferramentas que a gente tem hoje. Mas tenho certeza que vocês vão fazer muito bom proveito e que vocês vão ter, assim, ser muito felizes, né? Com o uso dessa ferramenta. Mas, professor, no caso, deixa eu entender que aí eu vou começar a ver quem eu cobro para a gente adiantar, acelerar o processo. No caso, o sistema hoje, digamos, ele está apto já para ser usado. Sim. 100%. Já está apto. Então, agora a gente tem que acelerar lá no IGARNE para treinamento de pessoal, de usuário externo, é isso? Basicamente o treinamento interno, né, que como eu falei para vocês, é uma questão de realmente os funcionários se ambientizar com o sistema, tem um tempo para ambientizar, isso é natural, em todo sistema novo requer um tempo para ambientização, e os usuários externos, eles vão ter manuais também, né, até fiquei de mostrar isso aqui, deixa eu ver se eu... Essa aqui para mostrar para vocês. Aqui. Depois eu passo o link para você, tá? Bom, aqui, ó. Gestão de outorgas web, né? O que é que nas novas requisições, aqui o passo a passo, tudo documentado, pessoal, tá tudo documentado, o passo a passo do que é que vai ser feito. A gente também pode gravar alguns vídeos, né, tutoriais. A gente até entrou em contato com o IGARNE para ver se tinha interesse o próprio governo do estado, né, ver se disponibilizava o pessoal da comunicação para gravar vídeos mais institucionais, né, mais profissionais, porque, enfim, não é a mesma coisa, né, eu gravar um vídeo tutorial e o pessoal da comunicação que foi formado para isso. Mas tem os manuais, né, que vocês vão poder usar, que são as referências para o requerente fazer o passo a passo, certo? Além dos tutoriais. Então, é tempo de cada um se ambientizar em usar o sistema. Mas, uma vez o sistema ele é oficialmente liberado pelo governo, os usuários eles vão se cadastrar, né? Inevitavelmente, eles vão começar a se cadastrar e vão começar a mandar suas requisições por ali. Né? Porque o processo de envio de requisição, ele é intuitivo, ele é simples, e ele tem documentação também de como é que é feito o passo a passo, né, como vocês estão vendo aqui. Então, através de uma leitura simples e através até do próprio uso ali, eles vão conseguir fazer as emissões, né, de requisição. Então, o ponto principal é realmente a ambientação dos técnicos, né, agora, e eu tenho certeza que isso vai se dar em pouco tempo, né, pouco tempo para que isso aconteça e o governo já faça a divulgação da abertura, né, do sistema para o público. Esses tutoriais institucionais realmente é uma boa ideia, uma excelente ideia. Segunda-feira eu já vou lá, o professor Roberto já trouxe essas ideias, vamos acelerar aqui o que está faltando para a gente dar início. Os tutoriais, realmente, né, com o pessoal da comunicação, né, importante mesmo. Tutorial interno acelerado, para a gente aproveitar esse sistema o mais rápido possível. Ei, professor, muito obrigada. Vamos manter o contato aí, continuar esse trabalho. E, pessoal, muito obrigada pela participação. Espero que vocês tenham aproveitado e vem mais aí, né? Provavelmente vai vir outros módulos e a gente vai se reunir mais vezes aqui, né, professor? Para a gente ir apresentando isso para o pessoal, para
os usuários, para a equipe que trabalha com a gestão de águas. O próximo é esse pessoal. daqui, ó, só para mandar para dizer para vocês, né, para acabar já dando o que vem por aí, né? O próximo vai ser isso aqui, ó, que é o módulo de monitoramento. Vocês vão ter acesso a todas as estações de monitoramento hidrológicas, meteorológicas, reservatórios, açudes do estado. Tudo. Isso aqui a gente fez para Alagoas, a gente vai implementar agora, daqui a 6 meses, isso está sendo implementado já em operação no IGARNE. Então, vai ser bem bacana, né? Próximo módulo aí promete muita informação aí que vai vir para a gestão de recursos hídricos. Da minha parte, que a gente que toca essa parte burocrática, a gente já vai abrir para fazer esse aditivo aí nesse processo e abrir esse módulo aí de monitoramento para a gente acelerar e avançar. Vamos avançando. Vamos entrar em contato para isso. Ei, tchau, pessoal. Obrigada, professor. E até mais. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos. Bom final de semana.